A primeira coisa que a gente tem que falar é que esse assunto ele é muito vasto, é muita coisa para falar em 20 minutos, né? Mais ou menos isso. E aí você vai na hora que tiver. Né, Paulo? Você me dá uma ajuda. É bom. É porque eu acho que é um assunto assim que deveria ser discutido mais, deveria um assunto que deveria ser envolvido até uma sociedade de modo geral, né? Não é só espírita, mas de toda a comunidade religiosa, porque no final do estudo nós vamos observar que aquilo que Kardec chama do homem de bem, ele está inserido nesse contexto da evangelização. Tanto de católicos, espíritos, protestantes, ou uma educação exemplar no lar, né? Porque, às vezes, nós percebemos que em determinados lares não existem, por parte dos pais, não existem preocupações relacionadas a uma cultura religiosa. E aí nós vemos pessoas crescerem sem esse direcionamento. Apesar de eu, pessoalmente, conhecer pessoas que, na casa delas, nunca foi falado em religião. É tanto que eu pergunto assim, você ora? Ela fala assim, eu faço sim, de vez em quando falo lá com Nossa Senhora, mas ela não tem uma religião assim de forma sistemática. E é uma pessoa de uma moral assim, incrível, do ponto de vista de honestidade, né, de tranquilidade, de respeito. Mas a gente percebe isso, né, que são raríssimas as exceções. Então, nós vamos estudar sobre isso e nós podemos deixar de lado a figura de Jesus com as crianças, porque no livro que eu li, envolve essa história aí de Jesus ter acolhido as crianças. É uma história mais ou menos assim. As mulheres estavam lavando roupa no rio, quando alguém chegou até elas e falou: Olha, o mestre, o Galileu, está lá na casa de Simão Pedro. Se vocês quiserem falar com ele, né? Pedir uma bênção, ou qualquer coisa que vocês queiram solicitar, dê uma chegadinha lá. E elas foram e levaram as crianças, que as crianças estavam por ali, em torno das mães, brincando, né? Com a água, com as pedrinhas e tudo mais. Então, ela chega lá com as crianças e os apóstolos tentaram afastar. Foi quando Jesus usou aquela frase, né? Deixai vir a mim as criancinhas, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E prometendo o reino dos céus para quem se assemelhasse a uma criança. Então, nós vemos isso aí, olha, apresentaram criancinhas, né? Aí Marcos registra isso aí, olha, né? No capítulo 10.
os discípulos tentaram afastar com palavras úteis, usando a desculpa de que Jesus estava cansado. Né? Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos. Essa frase aí, gente, é muito importante, é muito forte. Né? É a frase que a gente ouve muito as pessoas falarem, né? Porque desprezar significa também não valorizar, não cuidar, né? Não zelar. Então, o desprezo não é só deixar de lado, implica em necessidade de fazer alguma coisa. Então, e ele esperava de nós não somente o pão que oferecemos para as crianças, mas é muito mais, né? E nós vamos ver isso ao longo do estudo. Então, é o abrigo moral, né? Que vai oferecer a esse espírito que está recomeçando novamente aqui no planeta Terra as bases para o seu crescimento espiritual. Continuando, até esse textozinho deveria vir depois do próximo, mas já estava com o texto pronto, eu deixei. Os pais, quer dizer, espíritos, os pais, exercem influência sobre o filho depois do nascimento deste, quer dizer, tal pai, tal filho. Não é assim? Nós ouvimos demais isso aí. Sim, bem grande a influência que exerce. É uma influência muito grande, né? Tem por missão desenvolver o progresso dos filhos. É uma tarefa que lhes cabe, né? Zelar pela moral. Mas o que anda acontecendo? Nós, espíritas, vou englobar todos nós agora, nós estamos negligenciando um aspecto importantíssimo. Nós estamos deixando de trabalhar uma orientação para os pais, ou dar cursos de formação moral para os pais. Esse dia eu estava comentando que na Igreja Católica, na Igreja Protestante, eles trabalham os noivos. Antes deles casarem, eles têm que fazer um curso. Para o batizado também, o padrinho, a madrinha, precisam fazer cursos. Conosco, os espíritas, como não existe essa história do casamento formalizado, então é o centro, a sociedade, né, a qual os noivos pertencem, não preocupam com isso. Outra coisa que eu tenho observado é que, tanto nas outras denominações religiosas, existem encontros de casais. O Espiritismo não faz isso. São poucos, às vezes, os centros espíritas que fazem a reunião dos pais enquanto os filhos estão na evangelização. Então, eu fico preocupada com isso. Eu falo, bom, eu penso, né? Minha tarefa nessa encarnação, que o Paulo conhece demais, participou conosco,
era mais um trabalho em presídio, foram 30 anos. Mas eu fico pensando agora, eu tenho uma sede tão grande de ver os centros espíritas promoverem esses encontros. Eu participei num centro espírita, que também é uma associação de amparo às crianças, com escola, com acompanhamento escolar, com um bocado de coisa, que fica lá no Santo Hilário. Eu entrei para lá numa sexta-feira à tarde, tipo 6 horas, saí no domingo, 6 horas depois do almoço. Um tratamento espiritual, palestras, muito interessante. Os jovens participando, tocando, cantando, fazendo palestras. E eu fiquei pensando, meu Deus, os centros espíritas não fazem isso ainda. Só esse, que eu acho que aqui em Goiânia, ou no movimento espírita, está fazendo, com exceção de Palmelo, né, que faz, parece que até eles pegaram um pouco do que é feito no Palmelo e fizeram uma adaptação. Mas foi muito bom. Então, lá estudamos de tudo, né? Eu fiquei como ouvinte e percebi a importância desse trabalho. Então, gente, eu acho que está faltando isso. Sem falar na divulgação, né? Continuando. Opa, passei demais. Nessa questão 383, eu acho que todos sabem, né? Eu acho que eu só vou repetir uma coisa que todos já leram lá. Qual é a utilidade do reencarnante passar pelo estado de infância? Qual é a necessidade? Por que nós, né, temos que nascer dependente do pai, da mãe, na alimentação, dependentes na higiene? O pai vai ensinar os primeiros passos, né? Os pais vão ensinar. Por que existe essa dependência? Nós já lemos demais que é para desenvolver um sentimento de amor dos pais para com os filhos, porque às vezes são inimigos que nasceram naquele lar e aí precisa de desenvolver esse afeiçoamento. Mas não é só isso. Nós sabemos que ele passa por isso aí para recomeçar em aprendizado. Olha só a importância. Agora eu vou contar para você. Eu elaborei um projeto para nós fazermos um trabalho similar com os pais, envolvendo os pais na educação de pais, lá para a creche, né, a qual eu pertenço e que eu ajudo lá, e que eu participo de reuniões no Centro Espírita Anexo à creche. Um projeto, um trabalho com a família, para a gente estudar isso aí, orientar os pais. Entreguei para o presidente da associação, ele nem resposta ele me deu. Entreguei para a assistente social, ela só falou, ai, que bom, eu vou basear nisso aqui para fazer um ponto. E nós fizemos isso com as esposas dos reeducandos, e foi um trabalho que elas falavam para a gente. Olha, o melhor dia da nossa vida, quando a gente vem para cá.
e nós estudávamos todas essas coisas. Então, gente, está faltando despertar para a importância disso. Eu acho que a falta de conhecimento da doutrina espírita a fundo e um questionamento maior também. Então, é muito importante isso aí, né? É a outra questão da 385. O que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo ao sair da adolescência? O que acontece? Olha, se a criança não foi preparada, evangelizada, né, durante o período que eu estava na infância, que é aquele período em que é como se fosse um quadro negro, branquinho, em que nós vamos escrever as coisas que ali estão, né? Porque a criança ainda não retomou aquele passado que ela tinha, a sua memória ainda está pronta, o seu cérebro está pronto para receber coisas novas, edificantes. Então, quando chega na adolescência, o pai vira e fala assim, mas eu não estou suportando meu filho. Mas como é que foi a educação da infância dele? Como é que ele foi educar? Então, na adolescência, ele vai dar trabalho, porque toda natureza, todas que o Inácio Ferreira chama de egos em conflito, todas as vivências de encarnações passadas, as crianças, esse jovem retoma. E como ele não teve uma infância com base para ele dar conta de rechaçar isso aí, o negativo que está vindo na sua cabeça, o que acontece? Ele dá vazão a tudo que está vindo e ele faz o que ele pensa. Gente, um delegado falou um dia na televisão e é uma frase pesada. E eu vou falar porque nós estamos dentro do assunto. Ele falou assim, o marginal, ele nasce no lar. Olha como é pesado. O marginal nasce no lar. No ambiente familiar é que são criados os marginais. O que ele quis dizer com isso? O ambiente foi propício para ele ser um marginal. Então, foi chocante quando eu ouvi ele falar, meu Deus do céu, ele está com toda a razão possível. Então, o que acontece? Ele vai retomar a natureza que é própria dele. Até eu achei interessante, no livro que eu estou lendo agora, o psiquiatra chega lá para visitar, né, as pessoas no sanatório e um doente fala, pelo amor de Deus, me tira, eu não dou conta mais de ficar aqui, eu vou fazer tudo que o senhor quiser que eu faça. Aí ele falou, nem que seja pegar uma vassoura para varrer. Aí ele falou, por que a vassoura? Aí o psiquiatra falou, porque a vassoura faz lá fora o que você devia fazer aqui dentro. Quer dizer, o que nós devíamos fazer dentro de nós, que é varrer um pouco da sujidade, a vassoura faz varrendo o ambiente. Então, é uma frase forte essa, mas é assim mesmo. A gente não passa vassoura, né? Na mente, na cabeça, no coração, e vai levando. Bom, ui, pode falar.
Às vezes passa a vassoura jogando debaixo do tapete. Ah, essa vassoura é, é isso aqui mesmo. O homem versus o animal. Passa, joga sujeira debaixo do tapete, é isso que você Não fala. é? Claro. Com vergonha. Justifica os erros dos filhos e não corrige. É cômodo, é confortável. Sabe por quê que eu acho, né, como educadora que eu fui, eu fui professora, aposentei como professora. O pai não tem moral ou tem medo de corrigir o filho. Eu estava ouvindo uma psicóloga falando que esse negócio das crianças estarem matando professores não, para ele quer matar professor. Por quê? Não é saber não. E eu já ouvi muitas psicólogas falando que o não é uma das frases mais importantes na educação de uma criança e da educação de um jovem. Porque nós, né, nós somos criados com não. Não, pronto, acabou. Não, e não tinha como discutir. Porque se fosse discutir, tinha um chicotinho lá atrás da porta, ou uma varinha que pegava em qualquer lugar, né? E ninguém queria aquela vara no corpo, ninguém queria aquilo lá nas pernas, nas costas, no pulmão. Porque tem demais. Então, aí, nós aprendemos, né, essa diferença. Agora, o homem versus o animal. A vaca, quando ele completa 6 meses, por aí, ela já começa a dar coice, não amamenta mais. Ela já vai preocupar com a próxima cria. Ela já deixa que ele sozinho se vire, se alimente. Olha só, o animal, sabedoria do animal, né? Por quê? Porque o animal só cuida do aspecto material, né? E os pais têm a obrigação de zelar pelo moral. Também não é chutar o filho e nem passar demais a mão na cabeça, porque nós estamos tendo mais problemas de crianças que têm a mão na cabeça em demasia, né? Mais adolescentes, do que aqueles que às vezes levam um chute no bumbum. Né? Nós estamos vendo aí a importância desses laços aí. Aqui é uma forma interessante como como foca a questão do período infantil. Aí, o período infantil é o mais sério e mais propício, nós já falamos sobre isso, para a assimilação dos princípios educativos. Então, fiz questão de colocar isso aí, porque ele coloca minuciosamente. Até os 7 anos, o espírito se encontra em fase de adaptação nessa nova existência. E não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então, ele pode aprender, deve estar disponível às suas recordações do mundo espiritual, são mais vivas, né? Então, ele está lembrando de tudo que prepararam ele lá no mundo espiritual para ele vir para cá e não errar mais. Gente, olha, o que nós estamos perdendo, não é? Com relação a isso aí, de educar a criança. E estabelecer novo caminho, né?
nesses princípios que são importantes aí do colégio familiar. Bom, continuando, ele vai repetir, eu fiz questão de colocar isso aí, como a Emmanuel fala, ele vai repetir a questão da adolescência, né? Passada a época infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Por quê? Porque atingida a maioridade, se a educação não tiver sido feita no lar, olha só isso, só o processo violento das provas rudes do mundo é que vão educar a criança. Então, aí nós vemos adolescentes aí, né? Lucia, que é o centro, né, onde toma conta das crianças, o SET, que peleja com isso também para ajudar. Então, nós temos um grupo que entra nesses presídios para adolescentes e eles trabalham com eles. Inclusive, tem até um depoimento interessante de um dos adolescentes, um dos participantes, dos integrantes da equipe, perguntou para um deles que ia sair lá da prisão, né? Perguntou assim, quando você sair daqui, você vai voltar a roubar? Aí ele falou, eu vou, porque trabalhar não pode, mas roubar pode. Porque eu roubo, o que eles fazem? Eles prendem os tempos e me soltam. Entendeu? Ele falou, olha, eu trabalhava. Ele falou para ele lá, eu trabalhava. E eu ganhava meu dinheirinho para comprar as coisas que eu gosto. Mas sabe o que eles fizeram? Condenaram o patrão que estava me dando emprego. E eu tive que parar de trabalhar. Aí eu não tinha dinheiro, eu comecei a andar com os coleguinhas que estavam acostumados a fazer o que eu não fazia. Passava a roubar. Então, olha, as leis, né? Como é que estão funcionando? Como é que eles estão enxergando isso aí? É tranquilo, é gente. Bom, vamos mais. É isso porque o lar é tão importante para a educação do outro. Isso aí nós já falamos demais. Bom, a outra questãozinha. Será que é uma missão a paternidade? Eu acho que o que acontece é que os pais não estão sabendo que isso é missão. Fica admirando o Chico Xavier, o Divaldo, não sei o que lá, não sei o que lá mais. E aqui fala, né? O livro dos Espíritos fala. E às vezes eles procuram consertar as árvores do jardim, mas não consertam o caráter dos filhos. Tem medo que o filho revolte com ele, né? Tem aquilo tudo que nós falamos, né? Vergonha da sociedade, quer que o filho dispute com os outros a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor carro, o melhor aquilo, e eles estão perdendo os filhos, não perceberam que eles estão perdendo. Perderam a maior oportunidade de educar também. Bom, isso aqui nós falamos, né? Cuidam mais de cuidar do jardim, da casa, do carro, da chácara, né? E o restante não entra na situação. Agora, como é que fica um pai diante do mundo espiritual quando não cuida bem dos filhos? Ó, se o filho vier a sucumbir por culpa dos pais, o que acontece? Os desgostos, né? Já vem desgosto, resultante dessa queda, vai fazer com que o pai sofra lá no mundo espiritual, porque ele não soube
encaminhar o filho dele para um bom lugar. Ele teve missão, né? Mas não respeitou. Agora, eu coloquei algumas questões aí para a gente refletir, discutir. Peguei também umas coisas aqui que eu achei muito interessantes. Os pais podem evangelizar os filhos em casa, ou isso compete apenas ao centro espírita? Né? É uma reflexão que a gente faz. Porque nós estamos vendo por aí muitos pais que falam, bom, eu vou levar lá porque eu não sei fazer isso. Né? E não é uma coisa difícil, porque atualmente, e nós vamos ver até uma criança com um livro aí na mão, os pais não leem mais com os filhos, né? Aquelas historinhas que os pais contavam para os filhos, quando eles iam dormir, né? que inclui Jesus, que inclui a Nossa Senhora, o anjo da guarda. Isso aí não está existindo mais. Né? A televisão não permite, não deixa. Nem a criança que fica muito na frente da TV, como os pais também que chegam e falam que estão cansados, né? e não fazem isso. No dia em que uma colega minha e eu fomos fazer uma visita para um juiz, para até pedir uma autorização para um trabalho que nós íamos fazer, para ver se poderia fazer ou não lá na instituição. Aí o juiz contou que ele começou a visitar creche e orfanato. E acontece que ele e a mulher se afeiçoaram muito a uma criança que tinha lá no orfanato. Então, ele disse que sempre que eles iam lá, eles gastavam um tempinho mais com essa criança. Aí um dia eles voltaram para casa e chegaram à conclusão que eles podiam adotar uma criança e que podia ser aquela criança. Então, até uma história que me sensibilizou bastante. Aí ele disse que, quando ele chegou lá, a criança, ele articulou direitinho, né, com a dirigente do orfanato, fez tudo que precisava para ter o direito de adotar aquela criança. E quando ele chegou lá para adotar a criança, o menino veio correndo, abraçou ele e falou: papai, o senhor demorou a me buscar. Gente, olha que coisa! Eu acho que essa frase demonstra que era uma coisa já programada. Você demorou a me buscar. Então, eu achei incrível. E aí ele conta que o menino foi frequentar a escola e ele não estava saindo bem nos estudos. E a professora chamou ele e falou: seu filho é incompetente, seu filho não dá conta. Falou tão mal do filho dele, né? Ele falou: mas eu vou mostrar para essa mulher quem é meu filho. Passou a chegar do trabalho, estudar com o filho, final de semana, feriado, passou a estudar e afinco, né? Afinco mesmo. O menino passou a tirar as melhores notas da sala. Agora vocês percebem a assistência do pai. Depois desse menino estudou, né? Fez curso superior, até um sobrinho meu estudou com ele. Então, eu fico percebendo o tanto que o envolvimento do pai
auxilia no progresso intelectual, moral do filho. Mas imagina, uma criança não tinha. Ele não aceitou que falasse mal dele. Não falou nada para a professora, mas provou que o filho era capaz, porque ele passou a ajudá-lo. Quer dizer, né? A criança adquiriu confiança e aprendizado. Outra questão, por que os pais não assumem este papel no lar? É o que nós estávamos falando. Eu acho que não assumem também porque não sabem da importância de ser pai. Acham que o negócio é só gerar, só colocar no mundo. Não precisa de preocupar com mais nada. Dá o pão, o agasalho, a roupa, o que precisa ali, acho que já é o suficiente. Por outro lado, é porque não tem o que dar também. Quem que ele não recebeu isso, não é? Ele não recebeu isso dos pais, ele não fez uma preparação para ser pai, então ele não tem condição. Então, é uma coisa muito importante. Agora, eu não sei se dá para perceber a importância do envolvimento do centro espírita na formação dos casais, dos pais, para ajudar isso aí. Porque se nós formos depender das autoridades, eles não fazem isso. Eles não investem na educação, né, informal. Eles acham que, dando a educação formal até os 14 anos, que é a obrigação do Estado, está ótimo. Mas eles não sabem trabalhar a formação, né, a informal. Porque eu acho que deveriam investir mais nos lares, acompanhamento, educação ali, né? É só olhar os países mais civilizados que a gente percebe isso aí. Bom, agora, qual o papel do centro espírita na evangelização infantil? É só o aspecto doutrinário? Eu trouxe até para vocês, quem quiser assistir no YouTube, eu achei muito interessante uma aulinha de evangelização infantil no vídeo que ela vai dar a aula no bosque. Então, ela dá uma tarefinha para cada criança. Uma vai descobrir um ninho de passarinho ou acompanhar um pássaro, o outro vai olhar uma grama, cada um olha alguma coisa. Porque ela queria ensinar provas da existência de Deus. Então, ela sai do centro espírita, vai para o bosque com as crianças e vai ensinar a existência de Deus no meio das árvores, no meio dos pássaros. Então, eu acho muito interessante a forma dela. Os pais são orientados, educados, trabalhados no centro espírita para este papel. Não é, gente? Os centros não fazem isso. Quer dizer, eu acho que nós precisávamos começar a pensar nisso. Uma coisa que eu estou tentando com o nosso grupo lá, onde eu estou trabalhando, lá nessa creche, é fazer uma divulgação no setor da existência e as atividades do centro espírita. Aí, meu colega, meu Deus, como é que nós vamos divulgar? Nós não estamos tão preparados. Falei, gente, pelo amor de Deus. Só vamos preparar a hora que chegar a gente começar a trabalhar. Claro que nós já sabemos o que vamos fazer, mas nós temos que convidar, trazer para a gente saber a necessidade deles, fazer uma visita nas casas
E nós começamos a trabalhar isso aí. Então, eu acho que isso é um local que é no Jardim Lovum, é um local que precisa de mais. Bom, papel do Santo Espírito, então. Quais as ações que poderiam ser implementadas junto aos pais para a formação do caráter integral do filho? Então, é uma questão mais isso, a gente pensar nela. Nós temos que pensar nisso aí. Muito importante. Aqui vem, né, uma sardinha que a gente puxa para a gente. A doutrina espírita parece ser aqui de forma mais racional, possui diretrizes dessa natureza, de educar pais. Acabou? É, ótimo. Então, é isso aí. Vamos ver mais rapidinho. Se os pais se encontram impossibilitados de colocar o filho, né, colocar o evangelho do filho no coração dos filhos, é importante que as instituições façam isso. Bom, aí tem Emmanuel, dei uma olhadinha lá na questão 108 do Consolador, e é isso aí, né? As impressões positivas que recebe durante a infância, então uma criança como livre aí. Bom, era isso, gente. Eu só queria, Paulo, rapidinho, só umas questõezinhas, só tranquilo. Aqui, no canal A Caminho da Luz, que é tratando da evangelização infantil, eles fazem considerações extremamente importantes. Olha só, se nós nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se nós desejamos solucionar os problemas do mundo, é indispensável auxiliar a criança. Se nós buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo as perturbações, calamidades, delinquência, é preciso proteger a criança. Se queremos a construção da nova era, que haja fraternidade, sublimidade de espiritual e imprescindível socorrer a criança. Quer dizer, é imprescindível socorrer a criança. E urge não só socorrer a criança, mas educar a criança. Aí, fechando, acabou, Paulo. Evangelizar é plantar. É dar continuidade ao movimento espírita. É investir na família do futuro. É colaborar com Jesus na construção de um mundo melhor. Ou melhor, levar a criança a se esforçar, né, para a construção de um mundo melhor. Então, eu acho que esse assunto, gente, tem muito mais coisa, né? Nós tivemos até certas coisas repetidas aqui. É muito estudar sobre isso. É aquilo, né, Vilma, que a gente fala um seminário sobre isso, convidando outros centros, né? Fazendo uma coisa diferente. A gente fica muito no rameirão. É hoje a mesma coisa, é amanhã a mesma coisa, a mesma coisa. Eu não tenho muita paciência com isso, pelo menos na Cuba sabe disso. Nós fizemos um seminário sobre a gratidão, envolvendo os trabalhadores da casa. Gente, eles estão pedindo para repetir outra vez. Sabe? Foi o melhor dia deles. Sobre a gratidão. Nós pegamos só sobre a gratidão. Então, gente, é só começar. Começar até com os frequentadores, porque depois eles vão divulgando e vai chegando mais gente. Muito obrigada pela atenção, foi muito bom estar aqui com vocês.
certo? E tinha muito mais coisa, né? Tá ótimo. Obrigada.